Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto, porque mesmo sem eu merecer, sou filho. Que você possa compartilhar desta mesma certeza, de ser filho de Deus em Cristo Jesus. Que você possa ser alcançado pela graça. Que o Senhor possa fazer feliz nessa noite, em estar aqui na casa dEle. Que você possa ter derramado a sua alma, o seu coração. Que não tenha sido somente palavras balbuciadas numa emoção ou no ritmo que cantávamos, mas que seja a sua oração e que seja a prática da sua vida. Viver aquilo que o Senhor espera de nós, sermos aquilo que Ele nos criou para ser, em nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo. Eu saúdo você com a paz do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está pela live também, alcançando-nos e sendo alcançado pelo Senhor. Deus te abençoe em Cristo Jesus. O Senhor, Ele gera no nosso coração, Ele gera no nosso coração aquilo que Ele deseja aplicar e ampliar, ministrar e fazer. E Ele gerou no meu coração uma palavra que muito me abençoou quando meditando nela. E acredito que ela também será uma bênção, um bálsamo sobre a sua vida. Estamos todos numa mesma caminhada, numa mesma jornada. Somos guerreiros e a vida é feita de conquistas, mas só conquista aqueles que são conquistadores. E Deus te chamou para ser um conquistador. Mas para que você seja um conquistador, você precisa ter uma postura de guerreiro. Que a vida nos impõe muitas lutas, mas nenhuma delas é maior do que a sua capacidade no Senhor. Em você mesmo, talvez, você se confronte com um gigante. Mas Deus, Ele te diz que com Ele você é maior. Com Ele você pode mais. Amém? Então precisamos ter uma postura espiritual de guerreiro. E é o que eu quero falar com você nesta noite, postura de um guerreiro. Deus quer forjar um guerreiro em você. Deus quer que você não fuja dos confrontos, mas que você enfrente as suas lutas. Porque aquilo que vem às nossas mãos, como diz Eclesiastes, aquilo que tiver às tuas mãos para fazer, faze conforme a tua força. E quando a luta vem para nós, não é para que eu coloque ela para outro, mas é minha. Então, ainda que me sentindo fraco, Deus diz, conforme a tua força faz, conforme a tua força luta, seja o guerreiro e deixe Deus promover a transformação na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, se você estiver com uma Bíblia nas mãos, em 1 Samuel, no capítulo 17. Sei que esse texto já passamos por ele muitas vezes, mas o Senhor sempre consegue promover novos ensinamentos, e Ele consegue falar-nos de forma diferente, e Ele quer trazer uma palavra ao teu coração. A partir do versículo 25 de 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17. Encontrou, amém? Coloca-te de pé. Vamos reverenciar esta palavra, a palavra do Senhor. Assim nos diz o texto. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu? Tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro lado, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra os filisteus, contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava-a de sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-me mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da tua mão, da mão daquele filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que ele levava, o escudo, ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi,
Apressou-se Davi, correu ao combate, e encontrando-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Santo, a Tua palavra é ouvida pelo Teu povo nesta hora. E nós te pedimos que o Teu Espírito nos revele, ó Deus, e nos dê a interpretação que precisamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. Que o Teu Espírito nos faça compreender a Tua palavra e possa fazer, ó Deus, com que esta palavra, ela responda a inquietações do nosso coração, que ela venha trazendo bálsamo para refrigério da nossa alma, que ela possa fazer, ó Deus, entender-nos passos a serem dados, atitudes a serem tomadas, posturas a serem exercidas. Deus Todo-Poderoso, nos abençoe nesta noite, fazendo uma grande obra, operando grandes maravilhas neste lugar, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podem vos assentar, queridos. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoa. Geralmente eu leio um versículo, 2 versículos, hoje um texto maior, mas devido ao seu contexto, eu queria que você se inteirasse um pouco da história, queria que você entendesse um pouquinho daquilo que Deus vai falar ao seu coração quando Ele quer trabalhar com você acerca de ter uma postura, de se posturar na vida como um guerreiro, de não fugir das batalhas, das pelejas que vêm contra você, mas lutar com o poder do Senhor. Pensando um pouquinho sobre postura, eu quero te mostrar uma postura que Davi, ele vai alcançar. Ainda não era um guerreiro ali naquela batalha, ainda não havia lutado numa guerra bélica, mas já enfrentou muitas outras lutas e batalhas. Mas a primeira postura de um guerreiro: não despreze a recompensa devido ao custo. Ouviu isso? Não despreze a recompensa devido ao custo. Irmãos, tudo em nossa vida tem um custo. Tudo em nossa vida tem um preço. Tudo que vamos fazer, todo o trajeto para alcançar uma recompensa, ele tem alguma coisa que exige de nós. Muitos dos trajetos pelo qual nós precisamos passar para alcançar uma determinada recompensa, muitas vezes são trajetos espinhosos, dolorosos, difíceis. Muitas vezes, para alcançar a recompensa, exigirá de nós muito esforço, muito trabalho, dedicação. Nós teremos que ser ousados, comprometidos. Nós precisaremos de fato de nos dedicarmos, de viver de fato uma expectativa e muitas vezes esperar o preço do tempo, porque há uma recompensa, mas toda recompensa ela demanda um trabalho, um custo. Eu olho para esse texto e entendo que havia uma recompensa, mas havia um custo para que recebesse essa recompensa. Os homens, Davi chega e os homens falam sobre a recompensa que haveria para quem lutasse contra aquele gigante. Havia um custo derrotá-lo. E Deus diz para você nesta noite: olha, todas as recompensas maravilhosas que eu tenho para você, também tem um custo.
também demanda algum esforço, também demanda algum trabalho, mas a recompensa vale a pena, vale o esforço, vale o trabalho, vale a luta. Amém, irmãos? E eu fico pensando, irmãos queridos, como você deseja alcançar a recompensa, por exemplo, de uma graduação, se você não se dispõe a estudar? Como nós vamos nos fortalecer e crescer? Como vamos alcançar um patamar mais elevado? Como vamos ser mais experimentados e ser mais doutos, se nós não nos instruirmos e não nos dedicarmos? Se nós quisermos que as coisas venham com facilidade? Fico pensando, amados, como você deseja talvez ter uma família bem estruturada, se você não se esforçar, se esmerar e dedicar tempo para ela, se você não dedicar o seu melhor, não estiver esforçando-se para dar à sua família o seu melhor, a educação para os seus filhos, orar com a sua família, ensinar a palavra para a sua família, como nós queremos ter uma família que possa vencer as agruras desse tempo mau. Se não trabalharmos, há uma recompensa, a recompensa de vermos a conclusão destes fatos como realidade, sendo então postos sobre a nossa frente uma família estruturada, mas há um preço, há um custo. Como se almeja crescer em tantas áreas da nossa vida, se não houver investimento? Como você pensa crescer, se você não investir nesse crescimento? Deus, Ele está nos falando, e lá em 1 Samuel, no capítulo 17, repetindo o versículo 25, nos diz assim o texto: e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, que era o Golias, que era o gigante, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Escuta, havia um gigante, havia um exército que estava amedrontado, e se achava totalmente desprovido de possibilidade de vencer o exército inimigo. Havia um medo real no coração daqueles homens, mas havia uma recompensa, então haviam confrontos, haviam gigantes, haviam lutas que precisavam ser travadas, mas havia uma recompensa. Escuta isso, diante do poderio do gigante Davi, todo o exército de Israel olhou para aquela oferta, para aquela recompensa. O rei vai enriquecer quem se dispor a lutar e vencer Golias. O rei vai enriquecer, ele vai dar a mão da sua filha em casamento. Diante daquele homem que se coloca como opositor do exército de Israel, aquela oferta do rei, aquela recompensa pareceu ser mínima, e o povo desprezou. Mas Davi não fez assim. Davi não desprezou. Davi olhou para aquela oferta e disse assim: olha, o risco que eu vou correr compensa. A recompensa é compensadora, é compensativa, vale a pena. O campo de batalha que eu vou precisar trilhar, ele pode trazer dificuldades, mas compensa. A recompensa vale o esforço. E eu quero dizer para você que há muitos gigantes que querem te impedir de crescer, de viver, de vencer em todas as áreas da sua vida, mas principalmente na sua vida espiritual. Mas Deus, Ele se levanta com uma recompensa para você, porque aqui é o rei que dá uma recompensa. O rei dos reis e senhor dos senhores, ele levanta-se com uma recompensa dizendo: filho, luta, porque vale a pena. Mas muitas vezes nós nos posturamos na vida e nos acovardamos diante dos confrontos.
Olhamos para nós e olhamos para aquilo que precisamos fazer, olhamos para o desgaste que vai nos causar, olhamos para a zona de conforto da qual precisaremos sair, e achamos que o esforço não compensa. A recompensa que o Rei está nos dando, e você está enganado, nos enganamos quando assim pensamos. Há uma recompensa, só que para receber essa recompensa, Davi precisaria derrotar o gigante. Para recebermos também as recompensas do céu, gigantes precisam cair. Deus te fala nessa noite, em o nome de Jesus. Escuta, há um preço de santidade a ser pago, há um preço de renúncia a ser pago, há um preço de obediência à vontade de Deus a ser pago. Se nós queremos de fato receber as recompensas do céu, nós precisamos estar dispostos a partir de hoje, a partir de agora, a lutar contra os gigantes que se nos opõem. E aí você vai dizer assim: pastor, eu não consigo vencer essa questão é mais forte, é maior do que a mim mesmo. E eu digo para você: filho, eu entendo, filha, eu entendo, e de fato essa luta, ela é maior do que você, porque ela se apresenta para você como um gigante, mas Deus te fala assim nesta noite: olha, não existe ninguém maior do que eu, e se você estiver comigo, e se eu for com você, ninguém pode nos impedir. O Senhor te diz nesta noite: olha, faça como Davi fez, faça como Davi fez. Não fuja da luta, não se impressione com o tamanho do gigante, não se impressione ou não se deixe intimidar com a aparência e com a força que aparentemente ele tem, mas posture-se para a batalha, posture-se como lutador, coloque-se em posição de luta. Sabe por quê, querido? Porque o gigante, ele só continuará de pé enquanto ninguém se levantar para combatê-lo. Mas se você hoje se levantar para combater o gigante que tem se colocado contrário a você, impedindo o seu crescimento espiritual, impedindo as suas vitórias tão necessárias na sua família, impedindo o seu crescimento em tantas áreas da sua vida, talvez por gigantes que você precisa vencer, que você precisa tirar. Mas isso está me atrapalhando, mas eu não consigo vencer. Mas Deus fala: olha, o gigante só vai continuar de pé enquanto você não dá coragem que Deus se opuser a ele, porque na hora que você fizer isso, esse gigante vai para o chão, não importa o tamanho dele, e não precisa de espada, não precisa de lança, mas Deus derruba com uma pedrinha minúscula. Diante de tantas armas que havia naquele lugar, uma pedra colocou o gigante no chão, e Deus diz assim: olha, eu sou a pedra angular, eu sou a rocha dos séculos, eu sou aquele que derruba os teus gigantes. Oh meu irmão, oh minha irmã, valorize acima de qualquer coisa a recompensa, valorize a recompensa. Os homens não estavam valorizando, não compensa, ninguém quer lutar. Mas Davi chega e pergunta: o que o rei vai dar? E ele pergunta e ele parte: não, pô, se é assim, eu quero. Pensando com você, de repente você não está valorizando a recompensa, mas aí você olha para você e diz assim: olha, eu tenho pecado. E aí Deus diz assim, ó, na sua recompensa: eu tenho perdão. E aí você diz: mas eu tenho os meus erros, mas eu tenho um caminho de acerto para você. Aí talvez você olhe assim e diz: olha, mas eu tenho angústia, eu tenho ansiedade, eu tenho aflição. Mas ele diz assim: eu tenho consolo para a tua alma. E você diz assim: mas eu sou escravo, eu não consigo me libertar. E ele diz para você: olha, eu tenho liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você olha para você e você diz assim: mas eu estou perdido. E ele diz assim: olha, já comprei a tua salvação no sangue do meu Filho há muito tempo. E você diz assim: olha, mas eu estou me sentindo
perdido no inferno, e ele diz assim: olha, há um céu preparado para ti. Então nós precisamos nessa noite entender que a recompensa compensa. Lute por ela, lute para recebê-la. Davi entendeu que valia a pena. E hoje você, querido, olha, Deus tem recompensa eterna para você. Mas há uma luta sendo travada todos os dias. Quando você faz as suas escolhas, quando você diz sim ou não, você está lutando, você está no campo de batalha, e Deus está dizendo para você: filho, se posture como um guerreiro. Lute, se disponha a lutar, mas você não pode desprezar a recompensa que eu tenho para a tua vida. Eu li semana passada esse versículo, eu quero repeti-lo para você. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7. Quando Deus vai dizer assim: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos juntos? Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tem uma o quê? Recompensa. Deus tem uma o quê? Recompensa. Mas o que demanda essa recompensa, o que eu preciso para receber essa recompensa? Esforçai-vos. Olha, não existe recompensa que seja alcançada. Lembra lá dos filmes de faroeste? Quando havia uma recompensa, pela captura de um criminoso, e aí o mocinho ia lá e ele ia atrás do bandido, mas ele precisava prender o bandido, precisava lutar, pegá-lo e levá-lo ao xerife para que então tomasse posse da recompensa. Não é assim? A nossa vida, ela também demanda esforço, e aqui o texto diz: mas esforçai-vos. Não é de qualquer maneira que vamos alcançar o céu, mas é com esforço. Mas que esforço é esse, pastor? É ajoelhando-me e andando de joelho, é subindo escada e fazendo sacrifício com o meu corpo? Deus disse para você: filho, o esforço que eu quero de você é você dizer não para aquilo que eu digo que é pecado, é você dizer sim para aquilo que eu digo, essa é a minha vontade para a tua vida. É só isso. Esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, ou seja, as nossas mãos vão se cansar. Nós nos cansamos muitas vezes de operar, de fazer a obra, mas ele fala: olha, não desfaleçam as vossas mãos, não deixe que as suas mãos parem de fazer aquilo que me agrada, de operar maravilhas em meu nome, de cumprir a minha vontade. E ele vai dizer mais: olha, porque a vossa obra não é a minha preguiça, não é o meu desânimo, não é a minha desistência, mas é a minha obra que vai ter recompensa. É o meu esforço, é a minha obra, é não deixar desfalecer aquilo que eu realizo para a glória de Deus. É isso que vai fazer diferença. A recompensa para você, toma posse. Amém? E a segunda postura que Deus traz ao meu coração dentro desse texto: não se deixe vencer pelas críticas. Muito antes de Davi lutar com Golias, ele já estava enfrentando alguns gigantes. Mas eu queria que você parasse para pensar. A crítica que ele recebe do seu irmão Eliabe. Eliabe vai criticá-lo, vai de alguma forma tirar de Davi, envergonhá-lo, maltratá-lo ali no meio do povo. Davi ouve o que os homens falam acerca da recompensa, e ele pergunta: mas o que vai ser dado para quem enfrentar esse gigante? E ele repete, E repetem para ele ali, e ele fala: mas quem é esse filisteu incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? E aí Eliabe, seu irmão, fica com raiva, irrita-se com ele. Mas eu estou vendo a sua maldade, que você veio aqui, estou percebendo o seu coração. E ele critica Davi,
Versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Vozes, escuta, vozes para te desmotivar, para te desencorajar de lutar, sempre vão haver. Bocas que se abrem para te desencorajar, vão se abrir e continuar se abrindo. Pessoas usadas pelo diabo para tentar te impedir de vencer, para desmotivar o teu coração, vão continuar se levantando. Muitas vezes essa palavra de desânimo virá na sua própria casa, de alguém da sua família, irmão de Davi, irmão de sangue. Muitas vezes virá no meio da igreja, virá no seu local de trabalho. Pessoas serão usadas para tentarem deformar a sua postura. Se você está numa postura de guerreiro, ele vai querer deformar a sua postura, corromper a sua postura, para que você tome a forma de um covarde, de alguém que foge da luta, de alguém que desiste, de alguém que chuta o balde, de alguém que joga a toalha, né, nas expressões por aí. Mas Deus vai dizer para você: aquele que assim procede, não recebe a recompensa. Deus tem recompensa para nós, mas nós precisamos então superar as crises, não desistir em meio às crises, porque elas virão, as críticas, perdão, porque elas virão. Lembra lá dos espias, dos 10 espias? Moisés envia 12 para espiar a terra, para trazer um relatório. E 10 daqueles 12 vão contaminar o coração do povo, e vão dizer para o povo: olha, não vamos lutar com aqueles povos daquela terra, porque são gigantes, e nós nos vimos a nós mesmos como gafanhotos diante deles. Não vamos, porque é terra ruim que devora homens. E inflamaram o coração do povo, e o povo não quis lutar pela terra prometida, perderam a terra prometida por tantos anos. Irmãos, não perca a promessa de Deus, diante das bocas que se abrem, diante das críticas que você recebe. Deixa Deus também abrir a sua boca e falar ao teu coração, e dizer assim numa pergunta: a quem você dá mais credibilidade? As vozes do inferno que te dizem: não vá, não lute, se acovarde? Ou a voz do Senhor que te chama para a batalha? Ou a voz do Senhor que te alista para a guerra? A quem você dará credibilidade? A quem você ouvirá? A voz externa e interna que te desencoraja, ou eu, o Senhor teu Deus, que te chamo para a luta, porque eu te falo: olha, veja em você um guerreiro. E se Deus me vê como um guerreiro, por que eu diminuiria a mim mesmo, olhando para mim como um gafanhoto? É algo a se pensar. Escuta, quantas vezes lá no passado, quando na minha caminhada inicial, quando aceitei Jesus, vindo de um mundão, vindo de tantas coisas, iniciando a carreira, eu ouvi algumas frases, talvez você também ouviu, e tantas pessoas estão ouvindo ainda hoje, frases como esta que dizia assim: este aí não fica na igreja muito tempo, esse daí, coitado, não, a primeira luta que ele tiver, ele desiste. E duvido que ele aguenta 6 meses sem a bebida, sem a droga ou sem o cigarro. Duvido que ele vai vingar, que ele vai continuar. Esse camarada não mudou nada. Tenho certeza que ele está só se escondendo atrás da Bíblia. Mas se nós formos ouvir as críticas e as palavras do inferno que vem contra nós, nós desistimos da batalha.
Mas Deus te diz nessa noite: não tome posse das palavras de maldição para a tua vida, mas toma posse das bênçãos que eu tenho para você. Não tome posse das críticas destrutivas que querem te jogar no chão, mas tome posse das bênçãos que querem te fazer voar e subir mais alto que a águia. Toma posse da tua bênção. Não tome posse de maldição. Mas você sabe por que Eliabe fez isso com Davi? Você sabe por que ele se enfureceu tanto? Você sabe? Olha, deixa Deus falar o seu coração. Davi, ele chegou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele chegou motivado. E tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência. Ele então chega motivado. E ele, quando ele fala assim, olha, quem é esse incircunciso filisteu para falar contra o Deus vivo, o Deus de Israel? Se acende a ira de Eliabe, sabe por quê? Porque Eliabe, juntamente com todo o exército de Israel, nos diz o texto, que estavam com medo e não havia um que se posicionasse para lutar. Agora vem esse menino e quer tomar o nosso lugar, nos envergonhar. Sabe o que aconteceu? Foi um surto de ciúme, foi um surto de inveja. Quantas pessoas que querem te desmotivar a sua vitória, porque talvez não tiveram força para lutar contra os seus gigantes, para investir na sua vida, não acharam que a recompensa do estudo valeria, não quer que você estude também. Não deram por importante a recompensa nas áreas onde hoje elas queriam ter sido abençoadas e não são, porque não valorizaram, não lutaram, não trabalharam, não empreenderam, e não querem que você empreenda, não quer que você vença. Quantas pessoas estão tentando te derrubar e te trazendo palavras de maldição para que você receba, porque se ele não venceu, que você não vença, se ele não tem coragem de lutar, que você não lute. E é o que nós vemos na vida de Eliabe, quando ele fala com Davi, porque nós, o exército, nós que somos soldados, nós que somos guerreiros, não tivemos coragem, porque você teria. Se nós não lutarmos, não lute, se nós não vencermos, não vença. Mas isso não é a palavra de Deus para o teu coração. Independente se eles não lutam, lute. Se ninguém quiser andar, ande. Se ninguém quiser avançar, avance. Porque Deus não te fez parar, mas Ele te diz, diga ao meu povo que marche. Mas sabe qual foi a atitude de Davi diante daquela crítica, diante daquele surto de raiva, de ira contra ele? Versículo 30 vai dizer assim, e desviou-se dele para outro. Davi, ele está perguntando ali, o que o rei vai dar e tal. E aí Eliabe fica nervoso com ele sabe o que ele faz? Ele se desvia do irmão dele, sai e vai para longe do irmão dele e faz a mesma pergunta, o que o rei vai me dar se eu me dispor a lutar? O rei vai fazer isso, isso e isso. Falei, então tá bom. Diga ao rei que eu vou lutar. Diga ao rei que eu vou lutar. E Deus te diz assim, filho, se proferem palavra de desmotivação, de desencorajamento para você, se você diz assim, essa área da minha vida não está bom, se a pessoa quer te empurrar ainda mais para o abismo, se a pessoa quer te empurrar ainda mais para a queda, se ela quer te lançar ainda mais para o inferno, afasta-se dessa pessoa. Se essa pessoa está com raiva porque ela está te percebendo disposto para lutar, e ela tem ciúme de você, afasta dessa pessoa. Deus te disse nessa noite, afasta, e valoriza a tua recompensa, valoriza a recompensa que Deus tem para você. Amém, irmão? Glória a Deus. Escuta mais. Uma outra crítica que Davi recebe, e agora
talvez com um desejo de impedir que Davi se machucasse, se ferisse. Porque quando Davi, ele fala aquelas palavras lá no campo de batalha, eles falam assim, não, então vamos falar com o rei. E eles vão e falam com o rei, olha, tem um menino lá que disse que quer lutar. Não, traga-o aqui. Só que quando o rei bate os olhos em Davi, ele fala assim, filho, você não tem condição nenhuma de lutar. Você é um menino e ele é um homem de guerra. Você é moço, ele é um homem de guerra. Tem condição nenhuma de lutar. E aí Davi vai contar as experiências dele. Nós lemos aqui, rei, eu lutei com um urso, eu lutei contra um leão, com mãos vazias, não dependi de espada. Eu defendi o meu rebanho. Eu estou apto para a guerra. Mas a crítica de Saul talvez tenha sido uma crítica para tentar minimizar as dificuldades que ele teria, o sofrimento que ele passaria, até a morte iminente que, aos olhos de Saul, estava reservado para Davi. Não, não luta não, você é muito novo, não faz isso não, é suicídio. Mas eu quero que você pare para pensar numa palavra que Jesus deu a Pedro. Escuta isso e vamos fazer um link aqui. Olha só, Mateus 16, 2 a 23, vai dizer assim, e Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu não estou dizendo que Saul, ele tinha a intenção de impedir Davi por maldade, escuta. Mas muitas vezes o inimigo toma alguém para tentar convencer um outro alguém a fazer algo que precisa ser feito. Pedro, aqui, ele quer zelar do mestre. Jesus, ele vai dizer e vai falar sobre a sua morte, olha, vai acontecer assim, e eu vou precisar morrer, e a coisa não vai ser bonita. Mas Pedro diz assim, não mestre, tem de compaixão de ti mesmo, não vamos deixar isso acontecer, vamos impedir isso. E Jesus se aborrece com ele, para trás de mim, Satanás, porque essa vontade que eu não lute, essa vontade que eu não enfrente essa batalha, não é de Deus, é só do diabo. É só o diabo que quer que eu não lute, que eu não enfrente essa batalha, porque só ele tem interesse em que você, Pedro, e toda a humanidade alcance pela minha luta até a cruz do Calvário a salvação da sua alma, Pedro, e da alma de toda a humanidade. Só o diabo tem esse interesse, Pedro. E nós olhamos para Saul, que talvez tenha no seu coração um desejo de poupar Davi, mas ele não está falando dentro da vontade de Deus. Então nem todo aquele que quer poupar de sofrimento, dizendo não lute, não enfrente, não confronte, ele é um instrumento de Deus. Nem sempre ser poupado da luta é a vontade de Deus. Porque se você não lutar, você pode se resguardar talvez por um tempo, mas se você não lutar, você também não vence. Mas se você lutar, você tem toda a possibilidade de vitória, porque o Senhor te garante. Uma outra postura que eu vejo aqui, quando Saul olha para Davi, lá no versículo 33, diz assim, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele um homem de guerra, desde a sua mocidade. Em muitos momentos, escuta, nós não somos vistos pelos outros como a resposta para o problema que está acontecendo. Esse pastor não vai resolver o meu problema. Esse irmão não vai resolver
meu problema. Esse funcionário não vai resolver o problema aqui da empresa. Muitas vezes nós somos vistos como alguém que não é a resposta para aquele problema, mas não importa quem você é, importa quem Deus faz você ser. Porque Davi, de fato, olhando para ele, olhando para a sua estrutura física, olhando para todos os quesitos que diz respeito à luta bélica, ele não correspondia. Mas não era ele, era o Senhor nele. Entende isso? Não é você, é o Senhor em você. Toma posse do que Deus tem para fazer na sua vida. Escuta, Davi, ele é chamado por Saul de inexperiente. Ele é um homem de guerra desde a sua meninice. Se nós estivermos com Deus nas nossas batalhas, não será a minha experiência. Davi, você não pode ser inexperiente, ele é um homem de guerra. Mas se você estiver com Deus na batalha, não é a sua experiência apenas que conta, mas é a experiência de Deus. Deus é eterno, irmão. Não existe ninguém mais experiente, mais preparado do que Ele. Não é a sua experiência. Se Deus te colocou numa peleja e se Ele diz para você, vai, e eu serei contigo, Ele será com você, a experiência dele excede e Ele vai vencer. Se você está com Ele, você vai vencer junto. Davi é chamado de desqualificado. Você é moço e ele um homem. Escute, se Deus, Ele permitiu que uma prova chegasse até você, pois estou passando uma luta, pastor, escuta isso, se Deus permitiu que a luta chegasse na sua vida, não é nem para o seu vizinho, nem para o do lado direito, nem para o esquerdo, é para você. Se chegou na sua mão, você é qualificado para ela, tá? Não posso, pode, não pode. Se chegou na sua mão, se Deus permitiu uma peleja chegar até você, entenda que se Ele permitiu é porque Ele vê em você qualificação de combatente. Você tem qualificação aos olhos de Deus, não teria qualificação aos seus próprios olhos? É você que tira de você a potencialidade que Deus coloca sobre a sua vida, porque Ele diz, você pode, e você diz, não posso. É você que tira de você o poder que Ele já te deu para vencer. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O irmão de Davi descredibilizou Davi. Saul descredibilizou Davi. Porém, o próprio Golias, quando ele chega no campo de batalha, você está brincando comigo? Está me achando com cara de cachorro? Descredibiliza Davi também. Porém, escuta, falando sobre crítica, Davi não se transformou naquilo que os outros pensavam dele, naquilo que os outros diziam dele, mas Davi se transformou ali naquilo que Deus tinha como propósito para ele. Anota isso no seu coração, anota isso no seu coração. Davi se transformou naquilo que pensavam dele, que diziam dele, mas Davi se transformou naquilo pelo qual Deus tinha propósito para ele. Davi, você vai ser um guerreiro, se torna um guerreiro, mas à vista de Eliabe, ele era só um pastorzinho de poucas ovelhas que precisava ir embora. À vista de Saul, ele era um menino que não tinha competência para a batalha. Às vistas de Golias, isso daqui é uma crise de riso que vocês me provocam, porque não tem condição desse cara lutar comigo. Mas Deus disse para você, como disse para Davi, se eu te chamei para a batalha e se você se postura ao meu lado, você já venceu. Porque não tem como estar ao lado do Senhor e perder. Por isso a Bíblia nos diz sobre todas essas coisas, falando sobre mazelas. Ele diz, sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém? Pensa comigo uma coisa importante. Se Deus usou uma jumenta, aquela jumenta de Balaão,
como profetiza para o próprio Balaão, se Deus fez com que aquela jumenta profetizasse e falasse da grandeza dele, escuta, porque Ele não poderia usar você? Porque você se diminui tanto? Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o mundo, o universo, Ele no sexto dia criou o homem, e Ele colocou o homem como aquele que estaria como obra-prima da criação. Você é a obra-prima da criação. Por que se diminui? Se uma jumenta pode ser instrumento para falar, por que você não pode ser instrumento para lutar? Se Deus pode fazer na vida de uma jumenta algo tão maravilhoso, não poderia Ele fazer na vida de você que já está muito à frente de uma jumenta? Coisas grandes e poderosas? Pode, irmão. Você pode lutar, você precisa ter coragem para fazê-lo. Se Deus te levou para o campo de batalha, se Deus tem te mostrado gigante, Ele também vai te dar a estratégia para a batalha ser vencida em nome de Jesus. Mas profetiza nessa noite sobre a sua própria vida, dizendo: eu vou lutar. Profetiza sobre a sua vida nesta noite, dizendo: eu vou lutar. Amém. Eu vi uma voz dizendo, mas profetiza sobre a sua própria vida nesta noite, dizendo: eu vou lutar. Glória a Deus. Lute. Lute. Porque, irmãos, não são poucos os momentos, e isso é real para todos. Não são poucos os momentos que as lágrimas elas incomodam, a dor no peito sufoca. Não são poucos os momentos que dá vontade de desistir, não dá? Dá vontade de falar assim: não vale a pena, não dá mais. Aí eu desanimei, chega. Não é verdade? Não são poucos os momentos não, irmãos. São muitos. São muitos. Porque a vida ela gera muitas lutas, são muitas batalhas, são muitos confrontos. Mas Deus, Ele está falando conosco. Não permita que essa visão que você tem da batalha, ela ofusque a recompensa que Deus tem para a tua vida. Persevera! Não deixe que as críticas que vêm, as palavras horríveis que vêm para te derrubar, persevere em você ou transforme você em alguém que Deus não fez você, não criou você para ser. Seja transformado pelo poder de Deus na pessoa que o Senhor sonhou em você, com você, para você, em o nome de Jesus. E Ele criou você para vencer. Ele criou você para lutar. Ele criou você para ser um guerreiro, uma guerreira no nome de Jesus. Querido irmão, uma pessoa que nunca lutou, uma pessoa que não luta, uma pessoa que desanima de tudo, uma pessoa que não persevera, escuta isso, ela não pode nunca te aconselhar e te dizer assim: não vai para cá, ou faz isso ou deixa de fazer. Não aceita isso. Irmão, pelo amor de Deus, se fulano de tal nunca matou um gigante na vida dele, ele vai ser a sua conselheira nas suas batalhas? Nunca. Se você tem que se espelhar em alguém, se espelhe em alguém que está apto para te aconselhar, porque é exemplo não só de palavras, mas é exemplo de luta, de batalha. Quer conselho bom? Vai para os pés do Senhor. Jesus, Ele sabe o que é luta, Ele sabe o que é confronto, Ele sabe o que são gigantes, porque Ele enfrentou o gigante da injustiça, o gigante da traição, da negação, o gigante da dor, o gigante da cruz, o gigante da morte, mas Ele triunfou sobre todos eles. Ele assumiu a luta, Ele não se deixou de forma alguma amedrontar, mas Ele se dispôs a lutar e Ele venceu. Se você precisa se espelhar em alguém para lutar, para enfrentar, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus. Sócrates, o filósofo,
ele deixou-nos uma frase que diz assim: sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Sócrates vai dizer então que na direção de um grande general nunca haverá soldados fracos. Agora, se um general humano ele tem potencial, escuta, se um general humano tem potencial para fazer com que o seu destacamento se fortaleça, para forjar em homens como eu e você, soldados fortes, imagine o que Jesus, o general de guerra do céu, pode fazer em nós. Já parou para pensar nisso? A grandiosidade disso. E eu quero finalizar com você dizendo, olha, valorize aquilo que está nas tuas mãos. Valorize aquilo que está nas tuas mãos. Davi, ele não desprezou a sua responsabilidade com tudo aquilo que Deus lhe entregou nas mãos, mas ele valorizou em todo o tempo todas as coisas. Eu posso pensar em Davi, aquele menino, ele era excelente em tudo que ele fazia, e ele entregava o seu melhor em tudo que ele fazia. Para pensar comigo. Ele dedilhava a sua harpa e ele tocava a harpa, e ele era tão excelente naquilo que ele fazia, e ele entregava um louvor tão perfeito a Deus, que quando ele tocava, o espírito mau que muitas vezes afligia o coração de Saul, o rei, partia em retirada. Quando o rei se sentia muito ruim, muito incomodado, muito oprimido, ele mandava chamar Davi, aquele menino vinha e tocava a harpa, e o espírito mau saía, diz a palavra do Senhor. Ele era excelente nas coisas pequenas. Eu vejo Davi contando, olha, eu lutei contra um urso, por causa de quê, Davi? Estava atacando a sua família? Não, por causa de uma ovelha. Ah, você é bobo, deixa, uma ovelha não compensa a luta não, compensa. Porque me colocaram como responsável pelo rebanho, aquela ovelha ela tem valor para mim. E aí ele vai dizer assim, não, então eu lutei com o leão, eu lutei com o urso, ele valorizou tudo que veio à mão dele. Agora ele chega no campo de batalha, uma outra oportunidade se abre, uma oportunidade muito maior, porque agora a recompensa é muito maior do que tudo que ele já havia alcançado, mas ele não perde, porque até ali ele tinha feito tudo com excelência, e tudo que ele colocou à mão, ele colocou para fazer o seu melhor, por isso ele tinha certeza que iria dar o seu melhor no campo de batalha. Mas se Deus te confiar lutas maiores, escuta, acredite que as recompensas serão também maiores. Tá? A luta para ele, em um primeiro momento, era dedilhar a harpa com unção para que o demônio saísse. E ele foi excelente. Depois, cresceu um pouco a luta. Urso e leão, não é pouca luta, mas ele com mãos nuas lutou, venceu. Agora cresceu um pouco mais a batalha, a peleja e o confronto, mas também a recompensa aumentou. Se a peleja cresce para você, saiba que Deus tem coisas maiores para a tua vida. Para de murmurar, para de descredibilizar aquilo que Deus faz. Para de murmurar, minha luta, o meu problema. Deus está falando para você, se a luta se intensificou, a recompensa aumentou e muito, pode ter certeza. Não tenha medo da luta não. Eu quero apenas um último versículo aqui para você, para o teu coração. Lá em Mateus 25, versículo 21. Quando Jesus ele diz assim, contando uma parábola, ele vai dizer assim, e o seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Essa parábola fala de um homem que recebeu do seu Senhor 5 talentos, ele recebeu
uma quantia de dinheiro considerável. E o senhor dele disse assim: olha, está nas tuas mãos, eu vou me ausentar por alguns anos. Investe, trabalha com esse dinheiro. E aquele homem pegou esse dinheiro, esses talentos, e ele foi com alegria, e durante muitos anos ele trabalhou com o dinheiro, ele investiu, ele promoveu questões que fizessem com que aquele dinheiro crescesse, se multiplicasse. E quando aquele senhor da terra chegou para acertar contas com ele, ele disse assim com alegria: olha, o senhor me deu 5 talentos, eu tenho alegria no meu coração de entregar para o senhor hoje 10 talentos. E o senhor falou assim: ó, servo bom e fiel, no pouco tu foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas houve também nessa lista, são 3 homens, mas houve também nessa lista alguém que recebeu 1 talento apenas. Olha, cuida desse valor para mim, 1 talento. E aquele homem disse assim: ah, eu não vou arriscar perder esse talento não. Ah, eu não vou arriscar investir em nada. Né? A bolsa de valores, ainda mais se for no Brasil, infração, não vou não. Vou enterrar esse talento. O senhor chegar, não perdi, não ganhei, mas está aqui o que é dele. E foi o que aconteceu. Quando o dono chegou, ele entrega, fala assim: olha, o senhor me deu, está aqui, é isso aqui. Ele fala: mau e negligente servo, no pouco foste infiel, e não tem gozo para você, não tem gozo para você. Aí ele pega aquele 1 talento daquele que não investiu e dá para aquele que investiu e que multiplicou. Deus fala para você: olha, eu tenho mais para te dar, mas não enterre os seus talentos, não enterre a potencialidade que existe em você. Alguém contando certa vez disse que o lugar de maiores tesouros é no cemitério. No cemitério há aqueles que seriam presidentes, aqueles que seriam senadores, aqueles que seriam grandes poetas, aqueles que seriam tudo, mas que deixou ali todos os sonhos. E muitas vezes nós sepultamos todas as possibilidades que Deus traz à nossa vida, porque não temos coragem de lutar. Deus te diz: olha, não mate aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não desperdice as oportunidades que Ele traz à sua mão, não despreze o pouquinho que você acha que você tem, porque se você quer alimentar uma multidão, Ele vai pegar o pouquinho que você tem e Ele multiplica. Se você só tem uma rede e não tem peixe algum, Ele diz: então lança ela no mar, porque quem vai colocar peixe nela sou eu. Mas onde está a sua ousadia? Onde está a sua ousadia? Onde está a sua destreza? Onde está a sua coragem? Tem ouvido pessoas que te desmotivam? Tem sido transformado naquilo que eles dizem que você é? Não. Deixe Deus te moldar aquilo que Ele diz que você é. E Ele diz assim: ó, meu filho é mais que vencedor, a minha filha é mais que vencedor. Glória a Deus. Então tenha essa postura de guerreiro. Nessa noite Deus fala com você. E Deus nos ensinou essas 3 posturas. Não despreze a recompensa devido ao custo. Não deixe se vencer pelas críticas. E terceiro, valorize o que você tem na mão. Valorize o que você tem. Glória a Deus. Davi, o que tinha na mão? Ele tinha uma funda. O rei tentou enchê-lo de aparatos dos quais ele não tinha prática alguma. Armadura, espada, ele não conseguiu nem andar. Se ele fosse armado daquela forma, morreria no primeiro momento. Mas ele arrancou sobre si tudo aquilo, e com aquilo que ele tinha. Deus fala assim: olha, usa o que você tem, usa aquilo que é bom, fazer vencer. Não fica inventando moda, inventando desculpa, inventando história. Trabalha com aquilo que eu já te dei, naquilo que você é bom, naquilo que você tem habilidade. Faz para a minha glória.
Investe, eu serei contigo. Não tenha medo das batalhas, porque a peleja é minha é a guerra, diz o Senhor. Feche os teus olhos. Eu não sei qual tem sido a sua batalha, mas também não sei se você tem tido coragem para lutar. Eu não sei qual é o gigante que se habilita contra você, mas não tenho também ciência se você tem sido corajoso o suficiente para combatê-lo. Eu não sei se você precisa vencer, se você precisa derrotar alguma coisa para que a sua vida espiritual volte a ser o que era, ou que ela comece a ser alguma coisa aos olhos de Deus. Mas eu sei que há gigantes que estão se opondo a você, e eles precisam ser derrubados, mas aquele que precisa de fato dizer assim, eu vou lutar, é você. Aquele que vai precisar dizer assim, olha, eu me levanto nesse campo de batalha, e na força do Senhor, eu vou contra esse gigante, é você. Aquele que precisa dizer assim, olha, esse gigante, por maior que seja, talvez um gigante chamado vício, talvez um gigante chamado... Você denomina da forma que você quiser, porque talvez você vá falar da sua necessidade, do seu problema, mas eu digo para você, independente do gigante, maior é o Senhor, e se você estiver com Ele, você vence. O gigante desdenhou de Davi, mas Davi disse para ele, olha, você vem com lança e espada contra mim, mas eu vou em o nome do Senhor dos exércitos. E no nome do Senhor dos exércitos ele venceu. E eu te chamo nesta noite para você vir para a batalha, confrontar esse gigante que está te impedindo de caminhar no caminho do Senhor, confrontando esse gigante que está te impedindo de vencer, confrontando esse gigante que está trazendo covardia para o teu coração. Você olha para você, para o seu potencial e diz, mas não tem mais jeito não, estou velho, não tem mais jeito não tem jeito. É a sua palavra, é a sua palavra. Deus decretou isso sobre a vida, sobre a sua vida. Deus disse para você, não tem jeito, não existe essa palavra. Na boca de Deus para você não tem. Mas Deus quer te abençoar. Se você quer se posicionar para a luta hoje e dizer, eu me levanto como um soldado, eu quero me posturar nessa vida, nesse campo de batalha, como alguém que não vai fugir, mas como alguém que vai enfrentar esse Golias, porque eu vou vencer, porque esse Golias pode vir com toda a força que ele tem, com toda a experiência que ele tem. Mas você fuma há tantos anos, você bebe há tantos anos, você usa droga, você faz isso, faz aquilo, você não consegue, você consegue. Esse gigante pode vir com você com todo o potencial, mas você vai contra ele nessa noite em nome de Jesus. Você vai contra ele na força de Deus, e você vai vencer, e você vai romper, e nada vai te impedir. Nada vai te impedir de vencer. Se você tem essa posição como sua posição nessa noite, se você se posiciona como um guerreiro nessa noite, coloca-te sobre os teus pés. Coloca-te sobre os teus pés. E se há um gigante do qual você precisa lutar, disponibiliza agora ânimo teu para essa batalha, porque esse gigante já está derrotado. Você está decretando nessa hora a derrota desse gigante, porque o gigante só permanece de pé enquanto um filho de Deus não o confronta, porque quando o filho de Deus o confronta, ele vai cair, ele cai. Ele cai. E nessa hora eu quero orar por sua vida, quero ministrar a bênção sobre a sua vida. Imponho as minhas mãos sobre a tua vida, a tua cabeça, o teu coração nesta hora e declaro, Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, eu ministro sobre o teu filho e sobre a tua filha a ousadia para a batalha. Eu ministro o poder do teu Espírito para vencer este confronto. Eu ministro, Pai, o poder que há em ti, para a glória do teu nome, e eu quero profetizar a vitória do teu filho,
Eu quero profetizar a perseverança do teu filho nesta peleja. Eu quero profetizar, ó Deus, a comemoração e a celebração e a festa da vitória em o nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre esta vida, Pai, a alegria de recolher os despojos da batalha, Pai, e trazer os molhos, as recompensas. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus. Este gigante já caiu, pedra angular que é Cristo Jesus, já está de posse da vitória do teu servo. É o Senhor que derruba todos os ardis e desfaz toda a obra do diabo, em o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, desfaz nesta hora, Pai, todas as armadilhas, desarma, Pai, todas as armadilhas, corta todos os laços. Deus destrona todos os que se levantam como reis, como senhores na vida deste homem, na vida desta mulher, porque a partir de hoje, Pai, só um é Senhor, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Em o nome de Jesus, nós ministramos a tua bênção, nós ministramos a tua vitória, em o nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal e declaramos: caia por terra tudo aquilo que não é do Senhor na vida do teu filho, da tua filha, em o nome de Jesus. Este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, para a glória do Senhor, a partir de agora em Cristo é mais que vencedora. Nada pode impedir, nada pode tirar, nada pode incomodar a sua vida espiritual e a sua caminhada, porque nem as lágrimas, nem a tristeza, nem a aflição, nem as conquistas, nem as alegrias poderão ser comparadas à recompensa que nós temos no Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.